Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é Mulher Real, um programa feito para você, mulher do dia a dia, que quer crescer e se desenvolver em Cristo. Ficou curiosa? Então vem comigo, Mulher Real começa agora. Estudos, trabalho, família, filhos, tarefas domésticas, marido, tudo isso faz parte, ou pelo menos já fez parte da vida de muitas mulheres após atingir a maturidade. Cada mulher lida com tudo isso de uma forma diferente. A verdade é que não existe um padrão. O que existe é a vontade do Senhor para as nossas vidas e da nossa família. Se o seu coração estiver aberto a ser direcionado pelo Senhor, Ele vai te guiar a fazer as escolhas que são mais apropriadas para você. No programa de hoje, vamos receber a querida Paulicéia, que viveu a experiência de se dedicar muito à carreira e à vida profissional e que, após reavaliar suas escolhas, entendeu que era o momento de pausar essa rotina por um tempo e se dedicar mais à sua família. Hoje, após 2 anos vivendo essa nova etapa, tem muito para nos ensinar. Paulicéia, Paulinha, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui conosco, viu? E Flávio, o prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, eu vejo, Paulinha, que é uma experiência que muitas mulheres têm vivenciado e pode ser que muitas querem até escutar um pouco desse testemunho, desse histórico de vida, desse novo processo sobre a sua caminhada. Então, assim, eu vejo que às vezes carregam como um peso, às vezes tantas coisas vão acontecendo internamente, um bloqueio, tantas coisas, e eu vejo que como vai ser importante hoje esse programa para alcançar tantas mulheres que estão vivendo essa nova etapa, só que muitas vezes não entendem como um direcionamento também de Deus, Mas eu quero deixar para que você venha caminhar um pouco dentro do seu testemunho, para que a gente venha entender essas etapas, mesmo sendo um testemunho seu. Cada mulher tem sua história, tem a sua caminhada, mas eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de muitas mulheres que às vezes nem sabem o que fazer nesse momento. Então, eu como qualquer outra mulher, da atualidade, tive a oportunidade de fazer uma faculdade, de ir por incentivo dos meus pais, estar sempre buscando crescer, me destacar, como profissional. Tive essa oportunidade e me dediquei demasiadamente à minha profissão. Eu tive a graça do Senhor sobre a minha vida profissional, tive uma carreira promissora, e eu viajava muito, os horários eram sempre estendidos e eu sentia muito prazer no que eu fazia. Eu trabalhava com o que eu gostava, eu sou pedagoga, e me especializei em algumas áreas e sentia muito prazer em tudo que eu fazia. Enquanto eu era solteira, ou até o início do casamento, dava para conciliar, dava para levar. Sim. Mas os planos de Deus para nós, Flávia, eles vão além do que nós podemos pensar, imaginar, E nos planos do Senhor tinham 2 filhos para mim. Isso aí. E ele me presenteou com a Laura, que inclusive hoje faz 4 anos. Olha, gente, tá enorme. E quando eu descobri, eu lembro exatamente do momento que eu peguei o teste de gravidez e descobri que eu estava grávida. A primeira coisa que me vem em mente depois daquele susto, daquele calor que a gente sente, aquele misto de emoções, a primeira coisa que me veio em mente depois disso foi, e agora? Como que eu vou fazer com o meu trabalho? Hoje eu vejo que já foi o Senhor me dando um toque ali. É verdade. Você vai ter que fazer uma escolha. Porque eu tinha um trabalho que me demandava muito, onde eu me dedicava muito. E a partir daí, começou aquela luta interna dentro de mim, e aí você começa a buscar vozes, por mais que a mulher cristã busque na palavra, precise buscar na palavra de Deus o seu referencial, mas às vezes a gente quer ir pelo caminho
em que as vozes ditam para nós, né? verdade. Não, mas a mulher moderna hoje ela precisa trabalhar. E de fato, né? Sim. Muitas mulheres conseguem muito bem conciliar Claro. tudo, mas para cada um é importante que nós entendamos que para cada uma Deus tem um propósito específico. Amém, E no meu verdade. caso, Deus queria trabalhar na minha identidade, porque nem eu tinha essa consciência de que a minha identidade estava estritamente relacionada ao profissional. Olha só. Né? Se você me perguntasse, oi, quem é você? Eu ia logo dizer, não, eu sou a Paulicé, que trabalho em tal lugar, que Sim. faço isso, que vou em tal lugar e faço isso e aquilo. E a nossa identidade não pode ser ligada ao profissional, faz parte sim. Sim, Né? A nossa identidade claro. é formada por um conjunto, mas antes de tudo, nós somos filhas amadas, né, por Deus, criadas com um propósito específico que precisa primeiramente glorificar o nome dele verdade. em tudo que nós fazemos, né? E aí a minha filha com 4 meses, eu fiz como a maioria das mães fazem, né? Muitas são, sustentam, né? Sim, os lares, muitas claro. precisam ajudar o marido no sustento da família, isso não é problema. Isso, né? claro. Mas no meu caso, isso trazia um incômodo. Sim. Com 4 meses, eu deixei ela na escolinha. Deixava cedo, pegava já no início da noite. Então, o tempo que eu tinha de qualidade com ela era muito pouco. Às vezes, já no trajeto da escolinha para casa, ela já dormia. Acordava ali para amamentar, para dar um jantinho, ela já dormia. Sim. Aquilo a cada dia me angustiava. Sim, eu via... que não estava legal, não era aquilo que eu queria, não era aquele modelo de educação que eu havia recebido dos meus pais. Sim. Né? Eu tive o privilégio de ter uma mãe que se dedicou exclusivamente a educar os 5 filhos, né? E tinha total apoio do meu pai para isso. E eu tinha também modelos na minha família, de cunhadas, irmã, que optaram por ter um tempo de dedicação à família. A gente sabe o quanto isso é saudável, Isso. né? A gente, após ser mãe, quando a gente decide ser mãe, a gente precisa escolher as nossas prioridades. Isso aí. E aí, Flávia, eu fiz uma escala de valores. Sim. Porque a gente sempre fala, família é minha prioridade. É. Tá, mas se você fizer uma escala de valores ali, colocar o percentual de tempo que você dedica a cada segmento na sua escala de valores, você vai perceber o que realmente, o que na prática é prioridade na sua vida. Sim. E quando eu fiz isso, eu percebi que a minha família eu dedicava a menor fração de tempo Olha só. do dia. E assim eu não conseguia ser a mãe que eu queria, eu não conseguia ser a esposa que eu gostaria de Sim, ser. claro. Né? E então eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Porque nós precisamos saber escolher por quais batalhas nós vamos lutar. É verdade. Né? Precisamos entender em Deus o que é prioridade, por quais batalhas eu vou lutar, porque às vezes eu quero abraçar tudo Isso mesmo. e acabo não fazendo nada. Bem Nada. feito. Né? Tem mulheres que são águias, né? E conseguem se pela necessidade, conseguem fazer tudo da forma que dá e agradam ao Senhor assim. Mas como eu disse anteriormente, o propósito de Deus para mim, Sim. né, era que através desse processo Ele trabalhasse na minha identidade e que eu fosse uma mãe, uma esposa que estivesse ali no meu lar. Certo. Né? E aí não foi um processo fácil. Não, não é. Não foi uma decisão fácil. Você, inclusive, me acompanhou em alguns momentos, né, de angústia e de indecisão, né? Mas eu fui buscando em Deus a tranquilidade, a paz que eu precisava ter para tomar essa decisão. Não foi de um dia para o outro, não é. né? Inicialmente eu tentei uma redução de carga horária, Isso. né? Que acabou não dando certo. E acabou que Deus conduziu de uma forma tão tremenda que deu certo e eu consegui deixar o trabalho por um tempo para estar no meu lar. Sim. Por entender que a minha vida profissional eu posso retomar ela a qualquer momento. Sim, verdade. Os meus filhos vão crescer, né? E cada um vai trilhar o seu caminho e eu posso retomar minha vida profissional. Hoje podemos também da nossa própria casa empreender, né? Isso é verdade, mudou muito. Mas eu, naquele momento, comecei esse processo de voltar. Sim. E aí Deus abençoou, como eu disse, eu pude voltar para o meu lar com o apoio do meu esposo, porque isso é muito importante, né, nesse processo de decisão. Então, com o apoio dele, eu voltei e estou no meu lar.
É claro que não é algo fácil, né? Não é. Algo que você, voltei, tá tudo certo, e foram felizes para sempre. Não existe. Porque o felizes para sempre não existe. Sim. Mas é um processo, tem sido um processo contínuo de crescimento pessoal, Sim. né? De rever as minhas prioridades, de entender quem sou eu como mãe, quem sou eu como esposa, onde eu posso melhorar, né? E buscando sempre aprender mais, conhecer mais, Sim. né? E claro que por muitas vezes eu pensei, nossa, será que essa foi a decisão correta? Senti saudade às vezes de estar sim trabalhando, Claro. mas quando me vinha essas crises, né, enfim, as mulheres vão entender bem. Sim, completamente. Eu sempre voltava à origem, ao motivo pelo qual eu tomei essa decisão, né? E tem sido um tempo onde eu tenho crescido no Senhor, tenho conhecido melhor os meus filhos, o meu casamento, né? Eu tenho podido dedicar de forma melhor, mais específica, cuidando do meu esposo ali. E eu vejo, Flávia, como que a gente pode ser canal de Deus na nossa casa, da mesma forma como a gente é fora. Às vezes a gente tem uma preocupação em ser uma boa profissional, dar o nosso melhor na empresa onde a gente trabalha, com as pessoas que a gente lida. E dentro da nossa casa, às vezes a gente não dá o nosso melhor. É verdade. Né? Então, nas mínimas coisas, eu vejo a mão de Deus hoje, quando eu preparo ali uma refeição com carinho, quando eu coloco a mesa com carinho, né? Às vezes até eu colocar uma roupa na máquina. Tudo faz parte, né? não é? Tudo faz parte, né? Em tudo. Às vezes um sentar ali num fim de tarde com meus filhos, contemplar a natureza, né? Poder estar ali dando aconchego para eles, o afeto, o toque, em qualquer momento do dia eu poder fazer isso, isso enche meu coração de gozo, de alegria, né? É muito bom. As crianças, a gente sabe o quanto elas precisam, Precisam né? muito, né? de afeto, de toque, de carinho. Isso não é novidade para ninguém, né? Não. E nesse mundo que a gente vive hoje, eu vejo que às vezes muitas mães, por medo de tomar essa decisão, eu queria encorajar você, que às vezes está com dúvida nesse processo de indecisão, que o Senhor possa te fortalecer, que você possa se sentir encorajada a tomar essa decisão, né? Os nossos filhos são herança do Senhor e é com eles que a gente tem que investir o nosso melhor. Nós temos que nos doar, né, para o melhor que Deus nos deu, que são os nossos filhos, que é o nosso esposo. Uma realidade na vida de tantas mulheres, né? Entre escolhas, nós sabemos que essa volta para o lar não é algo fácil nem simples de se viver. E é interessante, o primeiro bloco, eu lembrei de uma amiga que também está vivendo esse processo e ela falou assim: meu Deus, tem hora que eu acho que eu sou um sofá dentro de casa. Que a pessoa, ela não sabe mais se essa volta para ela tem sido muito dolorosa, né? Que é um processo de reconstrução também, né? Como você falou também da identidade, da vida de cada um. Claro, como a gente tem falado aqui, cada um tem a sua jornada. Tem mulheres que não podem ter essa volta, né? Mas é algo específico que eu creio que muitas mulheres também vivenciam, que você vivenciou, né? Essa direção de Deus para a sua vida, né? Mas também da gente entender isso como uma reconstrução. Com não é certeza. Verdade? Isso, uma das partes desse processo, né, é a reconstrução do eu, né? Que digamos que talvez seja a mais dolorosa, porque você acostuma naquela vida frenética, né, muito ativa, e a atividade dentro de casa é bem diferente, né? Muitas pessoas às vezes têm até uma visão e fala preconceituosa em relação às mulheres que voltam para o lar, verdade. né? Fala, então agora você não está fazendo nada, não, né? Você só está em casa, né? Não faz nada. Não faz nada, né? Mas em casa, por mais que você trabalhe mais, você não para, né? É casa, é criança, é comida, é roupa, enfim. É o tempo você tem que todo. dar, é o tempo todo. E é aquele trabalho diferente no sentido de, no seu trabalho, você
terminou um processo ali, você finalizou, você tem um feedback, deu certo ou não deu, enfim, você tem um início, meio e fim. O trabalho de casa não, ele é eterno, né? Eterno, totalmente. Então, muitas vezes a gente se sente perdida ali dentro daquele ambiente quando você não está acostumada, né? A própria educação dos filhos, se você acostumou a terceirizar, é um processo que demanda repetição, paciência, é muito amor, é muita graça de Deus o tempo todo, muita entrega. Então é você, por que eu falo reconstrução do eu? Porque é você se anular e se entregar. Isso não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Então, muitas vezes, se a gente ouvir as vozes, vem aquela sensação de inutilidade, de que você está se prestando a um trabalho que não tem recompensa. E um retrocesso também. E que é um retrocesso, né? Mas a gente precisa entender que a recompensa, ela não é material. Não é uma recompensa física. É aquela recompensa que ontem, inclusive, eu meditava no Salmo 144, se não me engano, versículo 7, fala que os nossos filhos floresçam como videira na juventude, né? Que nossos filhos sejam como pedras angulares. Eu li ele e falei, gente, que versículo lindo. É isso que a gente planta quando você toma uma decisão. Não que quem não esteja em casa não esteja plantando, mas eu digo que a nossa motivação precisa ser esta, né? De estar ali plantando, regando a cada dia para que nossos filhos possam florescer. Eu atuei como supervisora pedagógica há 11 anos, trabalhando com adolescentes e jovens. E mesmo antes de ser mãe, uma fala muito recorrente, que eu não sei te contar quantas vezes eu escutei, quando eu ia aconselhar moças, rapazes, às vezes com problemas de mau comportamento, bebida, drogas, eu procurava buscar a causa. Eu procurava, mas como que começou? O que te levou a buscar esse caminho? E nas falas eu sempre via muito presente a ausência da mãe, a ausência do pai. Isso, sem sombras de dúvida, é um fator que muitas vezes reflete lá na frente. Causa um distanciamento e eu sempre, como eu disse, sempre escutei isso. Então, nos meus momentos de conflito interior, eu deixo, não deixo, isso sempre me vinha em mente. Não, eu não quero me arrepender depois. Eu quero investir agora para eu não arrepender lá na frente, né? De não ter investido o meu melhor, né, neles agora. Mas é uma entrega, né? Uma entrega muito grande. E principalmente, Flávia, quando as pessoas, quando você fala, as pessoas falam, não que a nossa vida tenha que ser direcionada pelas pessoas, nós temos que escolher quais vozes nós vamos escutar, como eu disse, né? Mas as pessoas falam assim, nossa, mas você vai deixar o seu trabalho? Mas você deixou o seu trabalho? Você está doida? Não, estou doida não. Eu estou na direção do Senhor. E essa é a minha decisão, né? Então, nós temos que ter firmeza quanto às nossas convicções. Porque quando você tem firmeza quanto às suas convicções, por mais que você seja desmotivada, que pessoas duvidem de que você está tomando uma decisão assertiva, lá no fundo você tem a convicção de que você está fazendo, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Né? Para muitas mulheres, a missão delas é ali no trabalho, né? Mas para outras, o propósito do Senhor não é esse. E é essa voz que nós precisamos escutar, né? Onde que o Senhor quer que eu esteja? Por quais batalhas eu vou lutar? Qual a entrega que o Senhor quer que eu faça? Foi muito forte quando você falou a respeito de qual batalha, né, você vai escolher. E aquilo que você até disse, muitas vezes a pessoa quer fazer de tudo e não faz nada. Né? E a gente está vivendo uma geração assim, que vai atropelando etapas, vai atropelando momentos, né? Mesmo que a gente está vivendo um outro patamar de gerações, né? A gente não está na questão de ficar comparando isso, mas se você sabe qual é a direção que Deus tem para a sua vida, você não vai ter dúvida de onde o Senhor vai te conduzir. Muitos conflitos dentro de casa, com o marido, até com os filhos mesmo, se tornam algo que está
só agregando, só crescendo cada vez mais, até por falta de uma direção clara de Deus. Sim, sim. Inclusive, Flávia, quando eu estava prestes a tomar essa decisão, foi um processo, né, que demorou aí quase 2 anos para eu conseguir tomar essa decisão, porque eu me sentia tão presa, parecia que se eu deixasse aquele emprego, eu não ia ser mais ninguém na vida. Eu comecei eu percebi que eu estava sendo uma pessoa chata, uma pessoa amarga, porque eu estava agarrada àquilo ali, mas no fundo eu não me sentia mais feliz fazendo aquilo que eu fazia. Eu não tinha mais felicidade, porque não era ali que Deus queria que eu estivesse. Então, tudo que acontecia de ruim, parecia que a culpa era do que estava acontecendo no meu trabalho. Eu me referia ao meu trabalho. Sentava para conversar com as amigas, mas meu trabalho, assim, isso, sabe? Aquela reclamação com meu marido. Um dia meu marido falou assim aqui, escolha se você quer continuar trabalhando, se você quer cuidar da nossa filha, porque você está ficando muito chata. Bom que ele foi bem direto, né? Bem direto, uma característica peculiar dele. É verdade. E assim, aquela chatura, aquela amargura era motivada por uma insatisfação interior tão grande que eu tinha que me posicionar. E quando eu me posicionei, parece que eu deixei um fardo para trás. Eu me senti leve. O dia que eu saí, que foi meu último dia, eu fui embora para casa, assim, eu dirigia, sabe, sorrindo, cantando, e eu falava assim, não, mas eu não devo estar normal, não. E Deus me coroou, né, no dia, na semana que eu saí, eu descobri que eu estava grávida novamente. Pois é. Foi no momento certo ainda. No momento certo. Na verdade, no momento eu fiquei com um certo conflito, né? Quando eu descobri, eu falei, Senhor, e agora que eu saí do trabalho, mais um filho, né? Feliz por estar, né, recebendo mais um presente, mas aquele lado humano da gente, que às vezes grita, né? Claro. Mas foi algo assim que eu já fui vivendo o processo de voltar ao lar, de estar cuidando da minha filha e de já estar vivendo uma outra gestação. Então, foi um período realmente onde Deus permitiu que eu vivesse muitas coisas de uma vez. Foi né? um mix de emoções, Um mix de emoções. Literalmente. Mas em tudo eu senti a mão do Senhor cuidando, direcionando. E não me arrependo, em momento algum, de ter tomado essa decisão. Foi a decisão mais assertiva que eu poderia ter tomado. E eu vejo, Paulinha, até isso vai trazendo como uma paz em todas as áreas, né? Como você mesmo falou, trouxe essa paz, essa alegria, mas a gente começa a até ter uma nova visão de determinadas áreas que às vezes estavam até paralisadas na nossa vida. Uma leveza que, sabe, que eu precisava, que eu sentia falta, eu trouxe. E quando você diz em outras áreas, eu pude experimentar a provisão do Senhor, porque uma coisa é você trabalhar, ter um bom salário e poder tudo, né, dentro de um certo patamar que você deseja, você falar assim, não, eu vou adquirir, eu vou comprar. E quando você resolve voltar para sua casa, você tem que fazer alguns ajustes, né? Passar, né, a viver na dependência do esposo. Você acaba vivendo de fato mais a questão da submissão, né? E tudo isso foram novos processos que eu aprendi a viver. Certeza. Submissão, ver a provisão de Deus em tudo, de ver que Deus não deixa faltar nada, né? Deus é quem cuida, a gente vê que não é o nosso trabalho que faz as coisas acontecerem, Ele é um meio, né? Mas é Deus que provê, é Deus que cuida de todas as coisas. E não é um mar de rosas, até porque o Senhor falou na palavra dele que no mundo a gente teria aflições. Isso faz parte do nosso processo de santificação, Com certeza. né? E pelo qual a gente deseja encontrar com o Senhor, né? E hoje eu te digo que o meu maior sonho é poder, no dia que o Senhor voltar, né, me apresentar a Ele junto com a minha família e dizer a Ele que eu cumpri o propósito dele para mim aqui na Terra, né? Entregar os meus filhos e que aqui na Terra também, que os meus filhos sejam reflexo do Senhor. Que eles façam diferença na geração deles. Que acima de tudo, que eles sejam servos de Deus. O Paulinho,
Foi tão rápido, mas foi tão bom ter você aqui. Né? Muito obrigada por você estar aqui, abrir o seu coração, contar tantas experiências. Eu tenho certeza que muitas mulheres serão edificadas. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Chegamos ao fim de mais um Mulher Real, que foi muito enriquecedor. Espero que você tenha sido edificada através do nosso programa de hoje. Então nos siga no Instagram, interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.